Queria agora trazer só mais um caso aqui, já vou te liberar, mas queria só trazer mais um caso que chama muita atenção da população brasileira, que é o caso da garota Vitória. Caiu agora essa notícia aqui, a gente que tem acompanhado, né, o desdobramento dessas investigações, e aí, recentemente, a polícia tinha concluído que havia somente um acusado e agora novidades. A polícia investiga a possível participação de outras pessoas na morte da adolescente Vitória, que foi encontrada em uma área de mata no dia 5 de março em Cajamar. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a 2 trechos do processo em que há menções à possibilidade de envolvimento de mais pessoas. Até esse momento, apenas o operador, o Maicon Antônio Salles, está preso, acusado de ser o autor do crime. A apuração conduzida pelo delegado Fábio Lopes colocava Maicon como único suspeito. O próprio delegado já afirmou que ele agiu sozinho. Num primeiro momento, ele dispensou a realização de uma reconstituição, mas depois recuou. O procedimento deveria ser realizado nessa quinta-feira, mas foi adiado e só deve ocorrer depois que os laudos dos exames ficarem prontos. E foi no pedido de renovação da prisão temporária de Michael que a polícia deixou a possibilidade em aberto e escreveu, ao que parece até aqui ser integrado por mais indivíduos. A possibilidade da presença de outras pessoas está também presente no despacho do juiz sobre a manutenção da prisão de Michael por mais 30 dias. Professor, explica isso para a gente, essa confusão nessa investigação do caso Vitória. É comum isso acontecer ou aí parece um erro da polícia, a polícia está um pouco perdida nessa investigação? Qual é a sua análise? Olha, em primeiro lugar, isso é muito comum, porque a investigação é dinâmica. O delegado tem conclusões, mas o bom delegado, ele tem que prosseguir nas suspeitas. E, como bom delegado, que está aparentando, ele já afastou a tese do que ele vinha colhendo, mas por ser aberta a investigação, ele prosseguiu e está com uma outra conclusão. Isso é comum numa investigação bem feita. Por quê? Porque as coisas vão aparecendo. Naquele momento que ele falou, não existiu nenhum indicativo, não havia nenhum indicativo de outro suspeito. Agora não, nessa dinâmica apareceu outro. E ele pede a prorrogação da prisão temporária, porque a prisão temporária é feita para ajudar a investigação, à luz, evidentemente, da necessidade. Então, e no que vai ajudar? Vai ajudar mantendo essa pessoa presa, evitando que ela faça contato com os outros e com os outros coautores ou partícipes. Então, há necessidade, sim, dessa prisão temporária ser prorrogada. E nada demais com relação ao delegado ir mudando de posição. Ao contrário, é salutar. Salutar. Por quê? Porque ele tem em mente deixar ninguém fora. E aí é algo interessante isso, professor, que está falando, porque quando pega casos que são casos que chamam a atenção da opinião pública, há uma pressão na polícia para a solução desse caso de maneira mais ágil, né? E isso pode atrapalhar, é isso? Sim, essa pressão existe. Caso de grande repercussão, mas uma boa investigação, uma investigação cautelosa. Por quê? Porque ela serve de base para o promotor, para entrar com ação penal, mas o promotor fica com encargo, com o ônus de comprovar que aquilo que está no inquérito é verdade. E se o inquérito é mal feito, é com brechas, ele, na fase processual, que é a que interessa, que vai gerar a responsabilização ou não, na fase processual, um inquérito bem feito é confirmado. Um inquérito mal feito, cheio de brechas, leva o quê? Ao indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. Portanto, apesar da gravidade do fato,
apesar dessa pressão para que se investigue logo e prontamente, isso não é salutar. O que precisa é um inquérito bem feito que possa ser confirmado na fase do processo, que é a fase contraditória.